Olá, aqui é a Mirka do blog mirkapiano.com e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre como ter um bom ambiente para as aulas de música. O meu foco hoje vão ser coisas mais relacionadas ao comportamento do professor, de como o professor pode se relacionar com o aluno, de como ele pode recebê-lo, de como ele pode criar um ambiente na aula de forma que o aprendizado fique super propício. O primeiro ponto é sorria. Sim, sorria. Nada melhor do que a gente receber os alunos sorrindo. Sempre quando eu abro a porta para os meus alunos, eles vêm aqui fazer aula comigo, a primeira coisa que eu faço é dar aquele sorrisão para recebê-los super bem, para que eles cheguem aqui já recebendo um ambiente super amistoso. Nada melhor do que isso para quebrar o gelo, para que eles se sintam bem. Às vezes eles podem ter chegado chateados porque tinha trânsito ou enfrentaram algum problema durante o dia. E se eles recebem aquele sorriso da gente, aquilo já faz com que eles esqueçam um pouco o que aconteceu, deixem isso do lado de fora e isso vai criando um ambiente que eles podem focar na aula e no que eles vão aprender aqui. O segundo ponto seria de estar com tudo preparado para que quando eles cheguem na aula, a gente não tenha que ficar saindo e correndo toda hora, pegando materiais, pegando folhinhas, pegando livros, que tudo esteja à mão, que tudo esteja preparado. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando das crianças, porque quando a gente sai, elas realmente viram tudo de perna pro ar. E também pode ser que quando a gente volte, elas demorem um pouco mais a prestarem atenção e a entrarem de novo naquela sintonia e no foco que elas precisam para que a aula aconteça. O terceiro ponto é uma coisa que na verdade não vai acontecer de uma hora para outra, mas que é muito importante, que a gente tenha uma boa relação com os alunos. A gente ser amistoso, ser simpático, ser amável com as pessoas. Não tem nada melhor para a gente desenvolver um bom vínculo com o aluno e que o aluno tenha confiança na gente do que a gente ter essa personalidade amistosa e amigável durante as aulas. O quarto ponto é: tenha entusiasmo. Isso é uma coisa muito genuína e mostra o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Quando o aluno sente isso, que a gente se entusiasma pela música ou pelo conteúdo musical que está sendo ensinado, aquilo é contagiante, ele se sente animado também. Então não se esqueçam de mostrar entusiasmo, especialmente no tom de voz que a gente usa quando a gente está ensinando. O quinto ponto é que a gente comece pelos pontos positivos. É muito fácil a gente ficar do lado do aluno e só apontar os erros, e a aula virar um apontamento de erros. Então, eu acho que a gente sempre pode buscar pelas coisas boas que o aluno fez primeiro e observar com bastante cuidado, com bastante atenção, e sempre tem coisas boas que a gente pode observar e apontar essas coisas em primeiro lugar. Mesmo que seja uma coisinha muito pequena, que o aluno quase não tenha estudado nada naquela semana, mas pode ser que o dedo 5 dele esteja com uma posição maravilhosa e a gente vai aproveitar aquela oportunidade para dar aquele elogio sincero para ele, e aquela sinceridade vai dar aquele combustível para que ele então fique mais animado pelo resultado alcançado e queira então aprender mais. O sexto ponto está muito relacionado ao anterior. E a minha dica é: sempre trabalhe com reforço positivo. Ao invés de a gente ficar novamente sempre apontando os erros, dá um retorno positivo com um elogio sincero para o aluno. É muito importante que o professor esteja atento a todos os pequenos progressos ao longo da aula e dê esse feedback positivo. Isso, além de reforçar o aluno que ele já está fazendo de bom, traz nele uma confiança de que ele está aprendendo, e então isso vai ser um bom combustível para que ele continue focado e atento no aprendizado. O sétimo ponto é: tenha bom humor. Isso não quer dizer que você deva ficar contando para o seu aluno aquela piada sobre quantos pianistas a gente precisa para trocar uma lâmpada. Mas trazer o bom humor, a leveza e a descontração para a aula sempre ajuda no aprendizado. Isso não significa que a gente deva perder o controle da situação. Então, sem querer contradizer o que eu disse antes, a minha sugestão e a minha dica é: alegro, mas não tropo. O oitavo ponto é: tenha empatia.
como é importante a gente se colocar no lugar do aluno. Muitas vezes, quando a gente já está num nível muito avançado, que a gente já domina super bem o instrumento, às vezes é difícil para a gente conseguir compreender as dificuldades daquele aluno, sejam técnicas ou sejam musicais. Então a gente conseguir ter essa habilidade, que é importante para qualquer professor, de se colocar no lugar do aluno, vai fazer com que a gente pense como ele está pensando e consiga atingir então o objetivo de ensiná-lo da maneira com que ele pode aprender. Então, a minha dica é: seja empático. O ponto 9 é que a gente tenha clareza. Clareza na comunicação, clareza na hora de explicar as coisas para o aluno e clareza na hora de exemplificar. E é muito importante, na hora de escrever a tarefa do que ele deve fazer durante a semana, deixar tudo muito bem escrito, bem explicado, bem claro do que ele precisa fazer para que na semana seguinte ele venha com as coisas realmente estudadas da maneira correta. Então a dica é: seja claro e bem preciso. O 10º e último ponto é: seja flexível. Muitas vezes a gente vai planejar, vai arrumar tudo para a aula, vai colocar todos os pontos importantes que a gente considera para aquele aluno e nada vai dar certo. Sim, vai ter aquele dia que o aluno não vai estar legal, que aconteceu um monte de coisa na vida dele. Se ele é uma criança, ele pode chegar cansado, ele pode chegar com fome, ou ele pode chegar muito distraído, ou ele pode estar pensando em milhões de outras coisas e não focar na aula, e a aula vai ser um desastre. Então, às vezes, o que a gente planejou não necessariamente vai dar certo para aquele dia e para aquela pessoa. Então, estar flexível e aberto às mudanças é uma habilidade extremamente importante para criar esse ambiente na aula, de forma que a gente rapidamente consiga mudar a atividade e propor alguma coisa diferente para poder salvar aquela aula, dependendo da situação em que for. Então, esses foram os 10 pontos de dicas para vocês sobre como criar um bom ambiente na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, continuem me acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e principalmente se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Assim vocês vão ficar sabendo cada vez que tiver um vídeo novo, ok? A gente se vê por aí. Muito obrigada, até uma próxima. Tchau!